Oi pessoal, hoje o vídeo é de livros lidos no mês de abril e no mês de maio, acumulou, e eu vou começar falando desse livro aqui que é O Longo Adeus, do Raymond Chandler. Ele vai contar a história do Terry Lennox, que ele é um ex-veterano de guerra e ele casou com uma milionária, que é a Sylvia Potter. Então ele tinha de tudo pra ser um cara assim, gente boa e tal, pra se dar bem na vida, só que ele acaba se afundando em álcool e tal, e o detetive Philip Marlowe ele encontra o Terry Lennox na sarjeta, né? Então ele vai tentar, ele acha assim, não sei porque cargas d'água, ele tem que ajudar esse cara e acaba ajudando ele. Aí acontece um crime e o Lennox ele é o principal suspeito desse crime. E o Marlowe ele meio que tenta ajudar o Lennox, porque ele acaba se afeiçoando por ele e ele mesmo não sabe o porquê. Mas é muito legal, o livro é muito interessante, acho que ele tem mais a ver com esse negócio de amizade, sabe? Dizem que O Longo Adeus ele é o melhor livro do Raymond Chandler, eu achei ele um livro muito bom, mas eu ainda gostei mais da Dama do Lago. São histórias completamente diferentes, mas eu gostei mais da Dama do Lago porque me cativou mais, mas esse livro aqui é um livro muito bom, acho que quem gosta desse estilo de livro vai gostar dele. Outro livro que eu li em abril também foi A Princesa de Gelo, da Camilla Lackberg, a Rainha do Crime. Não sei porque me incomoda esse Rainha do Crime. Esse aqui ele é o primeiro livro dessa série com a Erica Falk, que é uma escritora. Aqui acontece um assassinato da melhor amiga da Erica na infância. E eles acabam colocando o apelido dela de Rainha do Gelo, porque ela foi encontrada morta dentro da banheira congelada. E eles vão tentar solucionar o crime, o que aconteceu, quem matou essa menina. E a Erica, ela acaba se interessando pelo caso da ex-amiga, porque até uma certa idade, quando elas eram crianças, elas eram as melhores amigas, e depois essa menina ela se distanciou e ela não sabia o porquê, ela ficou até um pouco magoada quando ela era criança por causa disso. E aí ela vai entender tudo que se passou com essa menina e por que ela foi assassinada também, que tem tudo a ver com o que aconteceu no passado. E eu gostei demais desse livro. É um livro com uma temática assim pesada, mas é um livro bom, sabe? Eu até comprei os outros livros da Camilla Lackberg que eu gostei. E eu vou dar continuidade. Os temas são independentes, mas os personagens eles vão evoluindo a cada livro. Então, ela conhece ela já era amiga do policial. Aí eles vão ter uma história. Então, essas histórias, a parte do crime, elas são interligadas em cada livro. Então, por isso que eu gosto de ler esses livros na ordem. Embora os crimes sejam sempre... Você não precisa ler na ordem, mas eu gosto de ler na ordem, é isso que eu quis dizer. Aí eu li A Tumba do Imperador, do Steve Berry, que é um autor que eu gosto demais. Eu tenho aqui, dá pra ver? Muitos livros do Steve Berry, que eu gosto muito. O Cotton Malone ele é um ex-agente de um departamento envolvendo uma relíquia chinesa e vai envolver também quem será o novo líder da China. Vai determinar, né, o futuro da China. E eu gosto desses livros do Steve Berry porque ele deixa um gancho atrás do outro em cada capítulo, então você não consegue parar de ler. É muito bom. E são livros grandes, esse daqui tem 530 páginas, mas você lê assim, rindo. Eu gostei muito desse livro. O início do livro já me deixou angustiada e o meio também, e o fim também. Eu gosto de livros assim, o que eu posso fazer? É o estilo de livro que eu gosto. Não foi o meu preferido do Steve Berry, mas é um livro muito bom, eu gostei. Aí eu li Simplesmente Irresistível, da Rachel Gibson. Pra
desestressar, porque é um livro levinho, sabe? Gosto de ler os livros da Rachel Gibson. Aqui vai contar a história da Georgiane, que ela é uma menina que resolve não se casar em pleno dia do casamento. Então ela deixa o marido dela plantado lá na hora do casamento, pega e vai embora com um cara que ela não sabe quem é, que era um cara que estava no casamento também. Ela ia se casar com um cara velho, muito mais velho que ela tinha, no casamento, acho que ela tinha 20 anos, 20 e pouco, e o cara tinha 70, ele era dono de um time de futebol americano, e quando ela foge do casamento, ela foge com um dos principais jogadores desse time, e ele não sabia que ela era a futura mulher do cara, né? E acaba que ele expulsa não, ele pega e leva ela para o aeroporto para ela ir embora, para ela seguir a vida dela, né? Afinal de contas, ele acaba descobrindo que ela era a noiva do cara e ele não quer complicações para a vida dele, ele pega e leva, convida a se retirar, leva ela para o aeroporto e 7 anos se passam, aí ela constrói a vida dela, ele tem a vida deles, eles acabam se reencontrando. E é bem legal o livro, esse livro é bem legalzinho, ele tem quase 400 páginas, mas é muito divertido o livro. A Georgiane, ela é dislexa, ela descobre isso logo na infância, então ela não sabe como que ela vai conseguir viver sozinha depois, né? Porque ela tinha uma avó e a avó já tinha morrido e ela tinha que se virar, ela não sabia o que ela ia fazer. Mas enquanto ela era jovem, a avó dela colocou ela numa aula de boas maneiras, sabe? De etiqueta. Então, aí ela aprendeu a cozinhar também. Então, ela vai se dar muito bem na vida e vai acabar reencontrando o John Kowalski. Outro que eu li foi o Daisy Está na Cidade, também da Rachel Gibson. E esse livro ele vai contar a história da Daisy, que ela volta para a cidadezinha dela natal, no Texas, depois de 15 anos. E quando ela saiu da cidade, ela era novinha, adolescente ainda. E ela namorava o Jack. E ela, o Jack e o Steve para o Jack para contar por que ela saiu da cidade daquele jeito, o que aconteceu. Ela foi embora justo num momento bem difícil na vida dele. E por que ela fez isso. E quais foram as consequências, o porquê dela ter ido embora. E ela quer pedir perdão para ele por tudo que aconteceu e contar para ele o que aconteceu, né? E ele passa o livro praticamente inteiro fugindo dela, porque ele não quer reviver aqueles momentos, ele não quer saber de voltar ao passado, reviver aquilo tudo, porque foi muito doloroso para ele. Mas é legal, como sempre, esses livrinhos assim, ele sempre tem um final feliz, então a gente já sabe, né, o que vai acontecer. Mas o desenvolver da história é muito legal, sabe? Muito bom. Aí eu li também 3 livros da Agatha Christie. Li esse aqui, O Mistério Stafford, que é aquele bem estilo clássico mesmo, né? Tem uma mansão, tem uma casa, aí o Hercule Poirot vai lá e não tem o Hercule Poirot, não. Então, nesse livro aqui, uma senhora, uma mulher e a sua filha, que elas alugam a mansão Stafford numa temporada assim de inverno e elas chamam o pessoal ali do vilarejo para tomar um chá na casa delas e eles acabam fazendo um negócio de mesa espírita e um espírito fala para elas que o dono da casa, o Sr. Trevelyan, ele era o dono da casa e eles recebem uma mensagem lá do além dizendo que ele foi assassinado. Todo mundo fica achando, meu Deus, como é que é isso? Baixou um espírito aqui mesmo? Aí o Barnaby, que é um velho amigo do Trevelyan, ele pega e fala, eu vou lá ver o que aconteceu com ele. Mas todo mundo fala, não, mas vai cair uma nevasca, você não vai conseguir chegar até lá, já é um senhor e tal. Mas aí ele ficou preocupado com o amigo e pega e vai lá saber o que aconteceu. Se o cara tá bem, chega lá, o cara tá morto.
Aí todo mundo vai querer saber o que aconteceu, mas que loucura e tal. Será que foi o espírito mesmo que baixou lá e falou que o cara tinha morrido? Aí esse livrinho aqui, ele não é com o Poirot, que eu gosto bastante do Poirot. Aí o detetive Narracote, ele vai solucionar o caso e é bem legal. Tem uma menina também que fica se metendo em tudo assim pra saber o que aconteceu, porque aí o namorado dela acaba sendo um dos suspeitos e ela quer livrar a cara dele. Ela fala que ele é um bobão, ele nunca teria feito isso e eu quero saber o que aconteceu. Aí ela acaba indo em todos os lugares saber o que aconteceu, fuscando tudo. Gostei desse daqui, o Mistério Está Fora. Aí eu li também o Morte na Praia, que esse daqui é com Poirot, e eu gostei bastante desse livro. Ele vai passar as férias num hotel, que é tipo numa ilha, assim. E aí nesse hotel acaba uma das pessoas lá, uma mulher, acaba sendo assassinada. E ela era uma mulher que todo mundo tinha, as outras mulheres tinham inveja dela, que ela era uma mulher linda e chamava a atenção dos homens e tal. Aí ela acaba sendo assassinada e ninguém sabe o porquê, o que aconteceu. Ela tinha um marido e tava saindo com um cara lá que era casado há pouco tempo. Aí fica todo mundo com raiva, até no início assim fica todo mundo com raiva dela e dele também, porque tá sacaneando a mulher bem na cara dela e tal. O Poirot, ele vai fazer aquela espirula dele toda que ele faz lá pra contar pra gente quem foi o assassino e como que aconteceu, e é bem legalzinho esse livro aqui, eu gostei bastante. E o outro foi Os Crimes do ABC, nessa edição linda. E nesse livro aqui, o Poirot, ele recebe uma carta dizendo que vai acontecer um crime e tal, e ele acha que é uma brincadeira de mau gosto. Aí ele espera, né, pra ver o que acontece, que ele fica meio ressabiado, assim. Acaba acontecendo um crime e a pessoa na carta se identifica só como ABC. Aí a gente vai descobrir que os crimes vão na ordem do abecedário. E é bem legal esse livro. E ele me lembrou, a história dele, o enredo, me lembrou algum filme que... Sabe quando te lembra alguma coisa? Que você fala assim, isso não me é estranho, mas você não consegue lembrar o nome do filme que era, então... Mas o livro é bem legal, eu gostei bastante. Gostei do desenvolvimento e do final também que ela deu pro livro. Como que ela chegou àquela conclusão do que era. Eu achei bem legal. Como todos os livros da Agatha Christie, eu gosto demais dos livros dela. Mesmo assim, a gente até sabendo quem é o vilão da história, o assassino, é muito difícil a gente perceber como que ele fez aquilo, sabe? Quando as explicações que o Hercule Poirot dá, que são o ponto alto do livro, do fechamento do caso, sabe? Acho que é essa parte a que eu mais gosto nos livros da Agatha Christie. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, comente aqui embaixo. Me deixe alguns livros de sugestão também, porque eu adoro saber de novos livros. Então é isso. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Clique em gostei se você gostou do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.